Você consegue imaginar cavalgar ao lado de sua futura esposa e, de repente, ver a mulher que você acreditava ter te abandonado anos atrás trabalhando como empregada em condições miseráveis? Barão Augusto Henrique de Almeida estava a apenas 2 semanas de um casamento que salvaria sua fortuna, quando uma descoberta devastadora revelou que tudo o que ele acreditava sobre seu passado era uma mentira construída pela própria mãe. A verdade estava curvada na lavoura de café, sob o sol escaldante, vestida em trapos e destruída por 5 anos de injustiça. Como você reagiria ao descobrir que o amor da sua vida sofreu por uma conspiração que você nem imaginava existir? Se essa história já tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Essa é uma história sobre verdades escondidas, manipulações cruéis e uma escolha impossível. O ano era 1896 e o interior de São Paulo fervilhava com a riqueza do café que cobria os morros como um manto verde escuro. Barão Augusto Henrique de Almeida tinha 32 anos e carregava nos ombros o peso de um título de nobreza e uma fortuna que não era mais tão sólida quanto o nome sugeria. Alto, de ombros largos e cabelos negros, sempre penteados para trás, com brilhantina importada, ele tinha o porte de quem nasceu para mandar. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos sob certas luzes, e sua voz tinha aquela autoridade natural dos homens acostumados a serem obedecidos. Mas por trás da postura impecável e dos trajes sempre perfeitamente cortados, havia um homem atormentado por fantasmas de um passado que nunca entendeu completamente. 5 anos atrás, sua vida tinha desmoronado da noite para o dia. Júlia, sua esposa de apenas 2 anos de casamento, havia desaparecido sem aviso, levando supostamente metade da fortuna da família em ouro e títulos. A separação foi processada rapidamente, documentos assinados, testemunhas apresentadas. A história que circulou pelos salões da alta sociedade foi devastadora. A baronesa havia fugido com um amante, roubando o marido e deixando-o humilhado publicamente. Augusto ficou arrasado, não tanto pelo dinheiro, mas pela traição de uma mulher que ele amava, com cada fibra do seu ser. Durante meses não conseguiu sair da cama. A mãe, baronesa viúva Leopoldina de Almeida, assumiu o controle de tudo, gerenciando a fazenda, os negócios, as aparições sociais necessárias. Leopoldina era uma mulher de 58 anos, magra como um galho seco, sempre vestida de preto desde que enviuvou há 15 anos. Tinha olhos claros e penetrantes, uma boca fina que raramente sorria e uma postura tão ereta que parecia ter engolido uma vara de ferro. Controladora, manipuladora e obcecada pela manutenção do status familiar, ela nunca aprovara o casamento do filho com Júlia. A moça era de boa família, sim, mas sem título de nobreza, filha de fazendeiros ricos, mas não aristocratas. Leopoldina queria uma condessa para o filho, no mínimo. Quando Júlia desapareceu, a baronesa viúva não demonstrou surpresa, apenas uma satisfação mal disfarçada. Eu avisei que ela não era da nossa classe, dizia para quem quisesse ouvir. Augusto levou 3 anos para começar a reconstruir a vida. Nunca se recuperou completamente, mas aprendeu a funcionar, a administrar a fazenda, a comparecer aos bailes e jantares da sociedade. E então, há 6 meses, sua mãe apresentou-lhe Cecília Vasconcelos Rodrigues, filha única do senador Rodrigues, um dos homens mais poderosos e ricos da província. Cecília tinha 23 anos. Era bonita de uma forma fria e calculada. Cabelos loiros sempre presos em coques elaborados, olhos azuis como gelo, pele clara que nunca via o sol. Educada em Paris, falava 4 idiomas, tocava piano com perfeição técnica, mas sem emoção. Era a noiva perfeita no papel, e o casamento resolveria todos os problemas financeiros da família Almeida. O senador investiria pesado nas terras, modernizaria a produção, traria capital europeu. Em troca, sua filha ganharia um título de baronesa e entraria para a aristocracia rural.
Augusto não amava Cecília, não fingia amar. Era um acordo, e ambos sabiam disso. Ela queria o título e a posição social. Ele precisava do dinheiro e da influência política do senador. Conversavam educadamente, passeavam juntos aos domingos, jantavam sob o olhar vigilante da baronesa viúva. Cecília era inteligente, culta, sabia administrar uma casa, seria uma esposa adequada. Mas quando Augusto fechava os olhos à noite, ainda via o rosto de Júlia. Seu sorriso genuíno, seus olhos castanhos calorosos, o jeito que ela cantarolava enquanto arrumava flores na sala. A mulher que ele acreditava ter conhecido e que o destruíra. Na manhã de uma terça-feira de outubro, 2 semanas antes do casamento marcado, Augusto e Cecília cavalgavam pelas terras da região. Era um passeio social, visitando fazendas vizinhas, sendo vistos juntos, consolidando alianças. O dia estava quente, o sol de primavera queimava forte no céu sem nuvens. Augusto montava seu cavalo alazão favorito, vestindo calças de montaria bege, botas de couro preto polido, camisa branca e colete marrom. Cecília cavalgava ao lado em sua égua branca, usando um elegante traje de montaria azul marinho com detalhes em renda, chapéu com véu para proteger o rosto do sol. Atrás deles, a uma distância respeitosa, vinham 2 empregados carregando provisões para o piquenique planejado. Passaram pela Fazenda Santa Clara, pela Fazenda Boa Esperança, trocando cumprimentos com os proprietários que encontravam. Ao meio-dia, contornavam os limites da Fazenda Três Palmeiras, propriedade menos próspera pertencente a um fazendeiro endividado chamado Coronel Medeiros. As terras eram menos cuidadas, o cafezal menos uniforme. E então Augusto viu os trabalhadores na lavoura. Eram cerca de 20 pessoas curvadas entre os pés de café, colhendo os grãos maduros sob o sol impiedoso. Homens, mulheres, alguns quase crianças. Roupas surradas, chapéus de palha rasgados, movimentos mecânicos de quem faz o mesmo trabalho há horas. Augusto ia passar direto, como sempre fazia, quando algo chamou sua atenção. Uma das mulheres, um pouco afastada das outras, se levantou para esticar as costas. Mesmo de longe, mesmo com o rosto parcialmente coberto por um lenço sujo, mesmo com o corpo magro demais vestido em trapos que já foram um vestido, ele reconheceu. O mundo parou. O coração de Augusto bateu uma vez, forte e doloroso. Depois pareceu esquecer como funcionar. Ele puxou as rédeas com tanta força que o cavalo empinou levemente, relinchando de protesto. Júlia. Era impossível. Não podia ser ela. Júlia tinha fugido com metade da fortuna. Estaria vivendo luxuosamente em alguma capital europeia, não trabalhando como empregada rural em condições miseráveis. Mas aqueles olhos, mesmo à distância, mesmo apagados pela exaustão e pelo sofrimento, eram os olhos que ele viu todos os dias durante 2 anos de casamento. O formato do rosto, a curva dos ombros, o jeito que ela se movia. Era ela. Augusto. O que foi? Cecília perguntou, impaciente. Seu cavalo dançava nervoso, sentindo a tensão do cavaleiro. Por que paramos? Ele não respondeu. Já estava descendo do cavalo, amarrando as rédeas num galho próximo, caminhando em direção à lavoura com passos que não conseguia controlar. Cecília chamou atrás dele, irritada, mas ele não ouviu. O sangue martelava nos ouvidos, alto demais, rápido demais. Seus pés afundavam levemente na terra vermelha, ainda úmida da chuva da noite anterior. O cheiro forte de café maduro, misturado com terra e suor, preenchia o ar. Os trabalhadores levantaram os olhos, assustados ao ver um barão bem vestido se aproximando. Automaticamente se afastaram, curvando as cabeças, murmurando cumprimentos nervosos. Todos exceto a mulher que Augusto observava. Ela tinha se virado de costas, o corpo inteiro tenso, tentando se esconder atrás de outros trabalhadores. Mas era tarde demais. Júlia, ele disse, e sua voz saiu rouca, quebrada. A mulher tremeu ao ouvir o nome, mas não se virou. Júlia, ele repetiu mais alto agora, com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Olhe para mim. Lentamente,
Como se cada movimento doesse, ela se virou. E Augusto sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Era ela, mas era e não era. A Júlia que ele conheceu tinha bochechas rosadas, olhos brilhantes, um corpo saudável e cheio de vida. Essa mulher era um fantasma, magra demais, os ossos do rosto salientes, olhos fundos com olheiras escuras, pele queimada do sol e manchada de sujeira. As mãos estavam calejadas, cortadas, com as unhas quebradas e sujas. O cabelo castanho, que antes caía em cachos brilhantes pelas costas, estava amarrado num coque desleixado, opaco e embaraçado. O vestido era de um tecido grosseiro e desbotado, rasgado em vários lugares, sujo de terra e suor. Ela parecia ter envelhecido 15 anos, não 5. Seus olhos se encontraram, e naquele momento todas as perguntas, toda a raiva, toda a confusão dos últimos 5 anos explodiram na cabeça de Augusto. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele saiu mais dura do que pretendia, ferida demais para ser gentil. Júlia abriu a boca, fechou, tentou falar, mas nenhum som saiu. Lágrimas começaram a rolar silenciosas pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na pele empoeirada. Sobrevivendo, ela finalmente sussurrou, tão baixo que ele mal ouviu. Cecília tinha descido do cavalo e se aproximado, seu rosto uma máscara de impaciência mal disfarçada como preocupação. "Augusto, quem é essa mulher? O que está acontecendo?" Augusto não tirou os olhos de Júlia. "Minha esposa, ex-esposa", corrigiu automaticamente, mas a palavra queimou na língua. "A mulher que supostamente me roubou e fugiu há 5 anos, e está aqui trabalhando como empregada rural?" Júlia soltou um som que era meio riso, meio soluço, completamente sem humor. "Roubei? Eu não roubei nada. Não levei nada, nem mesmo minha dignidade, porque sua mãe já tinha tirado isso de mim." "O que você está dizendo?" Augusto deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. "Você assinou os papéis, levou o ouro. As testemunhas confirmaram. Há documentos." Júlia balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais rápido agora. "Eu nunca assinei nada. Sua mãe forjou minha assinatura. Me expulsou grávida no meio da noite, dizendo que o bebê não era seu, que eu era uma vagabunda, que tinha me prostituído. Me deu dinheiro para desaparecer e me ameaçou dizendo que se eu contasse a verdade, ela destruiria minha família. Meus pais eram dependentes economicamente dos negócios com sua família. Um comentário seu e eles estariam arruinados. Então eu fui, sem escolha, grávida, sozinha, com apenas o dinheiro que ela me deu. O mundo girou. Augusto sentiu náusea subindo pela garganta. Grávida? Você estava grávida? De mim? Se essa história está te deixando sem ar, deixe seu like e se inscreva no canal. Júlia acenou que sim, a voz falhando. 3 meses. Eu ia te contar naquela noite. Tinha confirmado com o médico pela manhã. Estava tão feliz, Augusto. Pensava que você ficaria feliz também. Mas quando você saiu para resolver assuntos na cidade, sua mãe apareceu no quarto. Ela disse que sabia da gravidez, que tinha subornado a empregada para contar. Disse que o filho não podia ser seu porque você era estéril, que o médico da família tinha confirmado anos atrás. Disse que eu era uma desgraçada, que tentava passar um bastardo como herdeiro para roubar a fortuna da família. Isso é mentira! Augusto gritou, e vários trabalhadores se afastaram assustados. Eu nunca consultei médico nenhum sobre isso. Nunca me disseram que era estéril. Eu sei disso agora, Júlia respondeu, e sua voz tinha uma amargura que cortava como vidro. Mas naquela noite, grávida, sozinha, sendo expulsa da única casa que conheci como minha, com a mulher que você ama e respeita me chamando das piores coisas, eu acreditei. Ela era tão convincente, Augusto, tão fria, tão certa. Disse que você já sabia de tudo, que estava envergonhado, que nunca mais queria me ver. Disse que os documentos de separação já estavam prontos, que minha assinatura seria colocada neles de uma forma ou outra, e que eu podia escolher sair com alguma dignidade ou ser arrastada pela lama publicamente. E o bebê? Augusto perguntou, e sua voz agora era apenas um sussurro quebrado.
Júlia fechou os olhos e uma expressão de dor tão profunda atravessou seu rosto que ele sentiu no próprio peito. Nasceu morto, 7 meses depois, numa pensão miserável numa cidade onde ninguém me conhecia. Um menino. Ele tinha seus olhos, Augusto. Mesmo morto, mesmo pequeno demais, ele tinha seus olhos. Augusto caiu de joelhos ali mesmo no meio da lavoura de café, a terra vermelha manchando as calças caras. Não conseguia respirar. Um filho. Ele tinha tido um filho. Um filho que nasceu morto porque a mãe estava sozinha, pobre, sofrendo. Um filho que ele nunca conheceu, nunca segurou, nunca enterrou. E depois? Ele perguntou, olhando para cima, para a mulher que já foi sua esposa e já carregou seu filho. O que aconteceu depois? Júlia se abaixou também, os joelhos afundando na terra ao lado dele, sem se importar mais com quem estava vendo, com o que diriam. O dinheiro que sua mãe me deu acabou com os custos do parto e do enterro. Tentei trabalhar, mas ninguém contratava uma mulher sozinha, sem referências, sem família. Passei fome, dormi na rua. Eventualmente, consegui trabalho como empregada doméstica numa casa, depois em outra e outra, cada uma pior que a anterior. Há 2 anos, acabei aqui. Trabalho na lavoura das 6 da manhã às 6 da tarde. Ganho comida e um lugar para dormir num barracão com outras 10 mulheres. É o suficiente para sobreviver, não para viver, mas para sobreviver. Augusto estendeu a mão, lentamente, como se ela fosse quebrar ao toque. Colocou a palma no rosto dela, sentindo os ossos salientes onde antes havia bochechas macias. Júlia, eu não sabia. Eu juro por tudo que é sagrado. Eu não sabia de nada disso. Achei que você tinha me abandonado. Achei que tinha me roubado. Sofri, mas foi um sofrimento de homem traído. Se eu soubesse a verdade, o que você teria feito? Júlia perguntou, mas não era uma pergunta de verdade. Sua mãe controlava tudo. Controla até hoje, não controla? Olhe para sua noiva ali, vestida como uma boneca cara, esperando impaciente para continuar o passeio. Aposto que foi sua mãe quem escolheu ela também. Augusto olhou por cima do ombro. Cecília estava a poucos metros de distância, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desgosto mal disfarçado. Ela não demonstrava compaixão, curiosidade ou qualquer emoção humana. Apenas impaciência e talvez um leve nojo. Augusto, termine com isso. Vamos embora. Isso não é problema nosso, ela disse, a voz fria como gelo. Isso. Júlia se levantou, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Não é problema seu. Nunca foi. Vá casar com sua noiva aristocrata. Vá salvar suas finanças. Vá viver sua vida de barão. Eu vou continuar aqui, sobrevivendo como sempre fiz. Não. Augusto se levantou também, e sua voz tinha uma firmeza que ele não sentia há anos. Não, isso não vai ficar assim. Cecília deu um passo à frente, os olhos faiscando. O que você quer dizer com isso? Augusto, estamos a 2 semanas do casamento. Você não pode simplesmente... Posso, ele a cortou, virando-se para ela pela primeira vez. E vou. Você disse que isso não é problema nosso. Mas é meu problema, Cecília. Essa mulher é minha esposa. Ex-esposa, Cecília cuspiu. Vocês são divorciados, baseado em documentos forjados e mentiras. Augusto passou a mão pelo cabelo, a mente trabalhando rápido. Se minha mãe forjou a assinatura, se tudo foi mentira, então, tecnicamente, a separação nunca foi válida. Júlia ainda é minha esposa perante Deus e a lei. Cecília ficou branca, depois vermelha de raiva. Você está louco, está considerando jogar fora nossa aliança, nosso casamento, o futuro da sua família por causa dessa empregada? Cuidado com a próxima palavra que vai sair da sua boca, Augusto disse, e sua voz tinha um tom de ameaça que fez Cecília recuar um passo. Essa empregada foi baronesa, foi minha esposa, carregou meu filho, sofreu por 5 anos por culpa da minha família, e eu não vou abandoná-la de novo. Júlia colocou a mão no braço dele, e mesmo através do tecido da camisa, ele sentiu como ela tremia. Augusto, não, você não pode jogar sua vida fora por mim.
Eu já estou destruída. Não deixe que eu destrua você também. Ele cobriu a mão dela com a sua, tão grande que engoliu completamente. Você não me destruiu. Minha mãe destruiu nós dois. E eu vou consertar isso. Virou-se para um dos empregados que tinha vindo com eles. Vá até a fazenda Três Palmeiras, encontre o coronel Medeiros e diga que quero comprar o contrato de trabalho de uma das empregadas. Hoje, agora, pague o que ele pedir. Augusto, Cecília tentou novamente, mas a voz dela tinha perdido toda a autoridade. Pense no que está fazendo. Pense na sua posição social. Pense no seu futuro. Estou pensando, ele respondeu, sem tirar os olhos de Júlia. Estou pensando que passei 5 anos acreditando numa mentira. Estou pensando que a mulher que amei sofreu horrores enquanto eu me preparava para um casamento sem amor. Estou pensando que tenho uma escolha a fazer e pela primeira vez em anos vou fazer a escolha certa. Cecília soltou um som de pura frustração. Meu pai vai saber disso, sua família vai ficar arruinada, as dívidas vão engolir suas terras. Você vai perder tudo! Então vou perder, Augusto disse, e percebeu que pela primeira vez estava em paz com essa possibilidade. Meu título não vale nada se eu comprei com mentiras e sofrimento. Minha fortuna não significa nada se foi construída sobre as costas de uma mulher inocente. E um casamento sem amor nunca seria um futuro de verdade. Cecília olhou para ele por um longo momento, o rosto contorcido entre raiva e desprezo. Você é um tolo, Augusto. Um tolo sentimental que vai se arrepender disso. Então virou-se, subiu na égua branca com uma agilidade impressionante para alguém tão engessada em roupas formais e galopou de volta sem olhar para trás. Quando o som dos cascos desapareceu à distância, Augusto finalmente permitiu-se respirar. Olhou para Júlia, realmente olhou, vendo cada cicatriz, cada marca, cada prova do sofrimento que ela enfrentou. Venha comigo, ele disse, estendendo a mão. Agora, para onde? Júlia perguntou, mas já estava aceitando a mão dele, os dedos calejados entrelaçando nos dele. Para casa, nossa casa. Ele a puxou gentilmente. Você vai tomar um banho quente, vai comer uma refeição decente, vai dormir numa cama de verdade. E então vamos resolver isso, tudo isso. E sua mãe? Ela não vai permitir. Minha mãe? Augusto disse, e sua voz estava carregada de uma raiva fria e controlada. Vai descobrir que não controla mais nada na minha vida. Se ela fez metade do que você disse, então ela vai responder por isso. Legalmente, socialmente, de todas as formas possíveis. A viagem de volta foi surreal. Augusto colocou Júlia na frente dele no cavalo, segurando-a com cuidado para não machucá-la. Ela estava tão leve, tão frágil, que ele sentiu vontade de chorar, mas segurou as lágrimas, porque precisava ser forte agora. Forte por ela, já que ela foi forte sozinha por tempo demais. Quando chegaram à fazenda Almeida, já era meio da tarde. A casa grande, uma construção imponente de 2 andares com varandas amplas e janelas enormes, parecia ameaçadora sob o sol forte. Augusto desceu primeiro, depois ajudou Júlia, que vacilou ao colocar os pés no chão. As pernas dela tremiam de cansaço e choque. Dona Maria, a governanta que trabalhava na família há 30 anos, saiu para receber e parou no meio do caminho, os olhos arregalados. Barão? Quem é? Então reconheceu. Baronesa Júlia? Mas como? Prepare um banho quente no quarto de hóspedes principal, Augusto ordenou, ignorando as perguntas. Comida, roupas limpas e mande chamar o Dr. Santos imediatamente. Sim, senhor. Dona Maria respondeu automaticamente, mas ainda estava olhando para Júlia com expressão de choque absoluto. E onde está minha mãe? Augusto perguntou, a voz endurecendo. Na sala de estar, senhor, recebendo visitas. Perfeito, ele murmurou. Júlia, vá com Dona Maria. Ela vai cuidar de você. Preciso ter uma conversa com minha mãe. Júlia segurou o braço dele, os olhos arregalados de medo. Augusto, por favor, não faça uma cena. Não por mim. Ele beijou a testa dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Não é só por você, é por nós.
Por nosso filho que nunca tive chance de conhecer, por 5 anos de mentiras. Volto logo. Augusto entrou na casa grande, seus passos ecoando no piso de mármore do hall. Podia ouvir vozes na sala de estar, risadas educadas, o tinir de xícaras de porcelana. Empurrou a porta sem bater. Baronesa Leopoldina estava sentada numa poltrona alta, vestida de preto como sempre, servindo chá para 2 senhoras da sociedade local. Todas as 3 olharam para ele, surpresas com a entrada abrupta. Augusto, que falta de modos, sua mãe começou. Estou recebendo... Fora, Augusto disse para as visitas, a voz tão fria e autoritária que ambas se levantaram imediatamente, murmurando desculpas, pegando suas bolsas e saindo rapidamente. Ele fechou a porta atrás delas e virou-se para a mãe. Leopoldina colocou a xícara de chá no pires com um clique delicado. O que significa isso? E por que Cecília mandou um mensageiro dizendo que o casamento está cancelado? O que você fez? O que eu fiz? Augusto deu um passo à frente. O que eu fiz foi descobrir a verdade, mãe. A verdade sobre o que a senhora fez com Júlia. A baronesa viúva ficou pálida por uma fração de segundo, mas rapidamente recompôs a máscara. Júlia te abandonou, te roubou, foi embora com um amante. Mentira. Augusto bateu o punho na mesinha de centro, fazendo as xícaras tremerem. A senhora expulsou ela grávida, forjou documentos, mentiu para mim, para todos. Enquanto eu achava que tinha sido traído, minha esposa estava passando fome, perdendo nosso filho, sendo destruída por culpa da senhora. Leopoldina se levantou, a postura ereta como sempre, mas havia algo perigoso em seus olhos. Fiz o que era necessário. Aquela mulher não era digna de você. Não tinha título, não tinha linhagem apropriada, e o filho provavelmente nem era seu, era meu. Augusto gritou e percebeu que estava chorando. Ela estava grávida de 3 meses. Nós éramos casados, fiéis um ao outro. Era meu filho, e a senhora tirou isso de mim. Tirou minha esposa, meu filho, 5 anos da minha vida baseados em mentiras. A baronesa não demonstrou remorso. Fiz pelo bem da família, por nosso nome, nossa posição. Você vai me agradecer eventualmente. Agradecer? Augusto soltou uma risada amarga. A senhora destruiu vidas, mãe. E para quê? Para casar-me com uma mulher que não amo? Para manter uma posição social vazia? Para alimentar seu próprio ego? Para manter tudo o que seu pai construiu? Leopoldina finalmente mostrou emoção, a voz subindo, para garantir que a família Almeida continuasse sendo respeitada, poderosa, influente. Aquela mulher era um obstáculo. Aquela mulher era minha esposa, Augusto disse, e sua voz voltou a ficar calma, perigosamente calma. E ainda é. Se a separação foi baseada em documentos forjados, então não é válida. Júlia nunca deixou de ser baronesa de Almeida. E eu nunca deixei de ser casado com ela. Isso é ridículo. Ninguém vai acreditar nela. É a palavra dela contra a minha. A palavra de uma mulher destruída, que não tem nada a ganhar contra a palavra de uma manipuladora que tem tudo a perder. Augusto abriu a porta da sala. Acho que muitas pessoas vão acreditar nela, mãe. Especialmente quando eu contar publicamente o que a senhora fez. Especialmente quando eu apresentar Júlia como minha esposa legítima. Você vai nos arruinar, Leopoldina sussurrou. E pela primeira vez, Augusto viu medo nos olhos dela. Não, ele respondeu. A senhora já fez isso. Eu apenas estou expondo. E tem mais uma coisa, mãe. A senhora não é mais bem-vinda nesta casa. Pode ir morar na casa da cidade, na propriedade do litoral, onde quiser. Mas não aqui. Não perto de Júlia. Não perto de mim. Nunca mais. Deixou a mãe parada no meio da sala, os punhos cerrados, o rosto contorcido entre raiva e choque, e subiu as escadas para o quarto de hóspedes onde Júlia estava. Dona Maria tinha feito milagres em pouco tempo. Júlia estava saindo do banho, envolta num roupão branco limpo, o cabelo ainda molhado, mas já penteado. Parecia um pouco menos fantasmagórica, um pouco mais humana. Ainda estava magra demais. Ainda tinha olheiras, ainda tinha marcas de anos de sofrimento.
mas estava limpa, aquecida, segura. Quando ela viu Augusto, os olhos se encheram de lágrimas novamente. Isso é real? Não é um sonho cruel? Ele atravessou o quarto em 3 passadas longas e a envolveu nos braços, cuidadoso, mas firme. É real, Júlia. Você está em casa, está segura, e eu juro por tudo que é sagrado que nunca mais vou deixar que nada de ruim aconteça com você. Ela enterrou o rosto no peito dele e chorou, anos de dor e solidão finalmente tendo permissão para sair. Ele apenas segurou, uma mão acariciando as costas dela em movimentos circulares suaves, a outra afastando o cabelo úmido do rosto. Ficaram assim por muito tempo, apenas reconectando, apenas sendo. Os dias seguintes foram turbulentos. Cecília e o senador Rodrigues ameaçaram processos e retaliações sociais. Augusto não se importou. Contratou os melhores advogados de São Paulo para investigar os documentos da separação. Em 2 semanas, conseguiram provar que a assinatura de Júlia era forjada e as testemunhas tinham sido pagas pela baronesa Leopoldina. A separação foi anulada. Júlia de Almeida nunca tinha deixado de ser baronesa legalmente. O escândalo varreu a alta sociedade como fogo em mato seco. Metade das famílias aristocratas ficaram horrorizadas, cortaram relações com os Almeida. A outra metade, secretamente satisfeita de ver a altiva baronesa Leopoldina cair em desgraça, passou a apoiar Augusto e Júlia discretamente. Leopoldina se mudou para a casa da cidade e nunca mais falou com o filho. As finanças da família sofreram. Sem o casamento com Cecília, sem o investimento do senador, Augusto teve que vender parte das terras, reduzir a produção, apertar os cintos. A fazenda Almeida ficou menor, mais modesta, mas de alguma forma isso não importava. Júlia recuperou-se lentamente. O Dr. Santos disse que ela estava desnutrida, anêmica, com várias deficiências de vitaminas. Foram meses de alimentação cuidadosa, descanso, tratamento. Ela ganhou peso, as bochechas ficaram rosadas novamente, os olhos recuperaram o brilho. Mas as cicatrizes emocionais levaram mais tempo. Pesadelos eram comuns. Momentos de pânico quando achava que tudo era mentira e que acordaria de volta no barracão de empregadas. Augusto estava sempre lá. Segurava a mão dela durante os pesadelos, sentava ao lado dela durante as crises de pânico, lia para ela nas tardes, caminhava com ela pelos jardins ao amanhecer, reaprendeu com ela como ser um casal. Não era um recomeço fácil. Ambos tinham sido mudados pelos 5 anos de separação, mas era real, era honesto, e dessa vez era construído sobre verdade, não mentiras. 1 ano depois, numa manhã de outubro, exatamente 12 meses após o dia que Augusto a encontrou na lavoura, Júlia acordou sentindo náuseas. Seu primeiro pensamento foi medo, memórias do bebê que perdeu inundando sua mente. Mas quando o Dr. Santos confirmou, havia também esperança. Ela estava grávida novamente. Augusto chorou quando ela contou. Chorou de alegria, de medo, de alívio. Desta vez vai ser diferente, ele prometeu. Desta vez você não está sozinha. Nunca mais vai estar. E não estava. A gravidez foi vigiada de perto. Todos os cuidados tomados. Quando chegou a hora, Augusto estava lá, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa, sussurrando palavras de encorajamento. E quando o choro do bebê finalmente ecoou pelo quarto, ambos choraram também. Uma menina, pequena, perfeita, com olhos escuros como o pai e o cabelo castanho da mãe. Eles a chamaram de Helena, que significa luz brilhante, porque ela trouxe luz para uma família reconstruída sobre as cinzas do passado. Se essa história de amor, perda e reencontro tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias emocionantes. Compartilhe com alguém que acredita que às vezes o amor precisa ser destruído completamente para ser reconstruído mais forte. E lembre-se, a verdade